Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não vos enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Os outros eu não me responsabilizo, nem falo bem nem mal, porque não conheço. Ouço falar, mas não se pode falar mal daquilo que a gente ouve falar. Não sei. Agora, atleta de Cristo, eu estou vendo até irmãs aqui de 70 anos que são atletas de Cristo e estão correndo de primeira. Amém? Quem diz amém? Amém. Aqui São Paulo escrevendo aos Coríntios e a nós também. Ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, veja que naquela época já havia estádios esportivos. Senhor, não sabeis vós que o que corre no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio? Vocês também devem correr de tal maneira que possam alcançar o prêmio. Ali, só um alcançava o prêmio, só um. Só um ganhava o prêmio. Mas nessa corrida que nós estamos, todo crente que chegar lá vai ter direito de alcançar o prêmio. Aleluia! Então, irmãos, nós somos atletas. A mocidade é atleta. Os obreiros são atletas. Os anciãos são atletas. Nós somos verdadeiros atletas de Cristo. Já faz muitos anos que nós nos alistamos nessa corrida. Tem crente aqui que já está com 50 anos de carreira. Ainda tem crente aqui dos primeiros. Semana atrasada, mês passado, eu visitei um dos atletas mais talentos. Mas, irmãos amados, eu quero ver a mão dos atletas. Onde estão os atletas de Cristo aqui? Pode dizer amém comigo? Mas agora o negócio vai pesar para nós que somos atletas. Vamos ler o versículo 25, amados. Vamos ler o versículo 25 para os atletas. 1 Coríntios 9 e 25. Todo aquele que tudo esclarecer, eles fazem para alcançar. Nós, porém, somos incorruptíveis. Nós estão vendo? Aleluia. Que nome bonito, atleta! Que nome bonito! Mas ser atleta implica em algumas coisas, principalmente renúncia. Renúncia. Eu não entendo bem de futebol, nunca fui fanático, nunca. Nem quando eu era crente, e hoje muito menos. Mas a gente ouve, a gente lê alguma coisa. O pastor não pode ser um esperto em todas as matérias, mas ele tem que de tudo ter uma informação de alguma coisa. Aleluia. E eu sou informado que até hoje os jogadores de futebol, eles têm um treinador. E o treinador é um verdadeiro vigia na vida do desportista. É um verdadeiro vigia que fica ali lhe fiscalizando, lhe vigiando. Se o atleta não fizer o que o treinador ordena, ele está arriscado a ser expulso do time. Quem gosta de futebol aqui deve saber disso. Talvez se manifeste.
Mas lá embaixo da cadeira está fazendo assim. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, os atletas, eles têm um treinador. E o treinador, amados, parece até um opressor e um repressor que reprime o atleta. Mas isso não é novo. Eu pesquisei há uns tempos atrás e descobri que no mundo grego, nas Olimpíadas, os atletas também eram fiscalizados por um treinador. Isso já vem de velho, já vem antigo. E ali eu descobri que, por exemplo, os corredores, os atletas, eles tinham que se abster de algumas coisas. Aqui nós lemos que o atleta de tudo se abstém. O que é se abster? Se abster é se resguardar, é evitar, é deixar de lado uma coisa que você poderia usufruir, mas você se abstém. Quer dizer, você deixou, você não está usufruindo, está em abstinência. Por exemplo, quando nós estamos em jejum, no dia que o crente tira para jejuar, naquele dia ele está em abstinência. É uma linguagem mais usada na igreja romana. Os evangélicos não usam muito dizer que estou em abstinência. Geralmente se diz estou em jejum, mas é uma linguagem também correta. Então a Bíblia diz que os atletas de tudo se abstêm. Lá na Grécia, irmãos, por exemplo, o atleta, ele não poderia tomar vinho. Jamais um atleta poderia tomar vinho. Era proibido pelas regras dos jogos gregos. Se ele tomasse vinho ou qualquer bebida alcoólica, iria prejudicar a sua estabilidade física. E se o treinador soubesse que ele tinha bebido, ele era desclassificado para os jogos. Por exemplo, ele não poderia comer gordura. Descobri também que o atleta não poderia comer nenhuma gordura. Toda carne que ele comia tinha que ser carne magra. E verduras, e frutas, e nem todas. Já pensou? Todo mundo tinha direito de comer um pneuzinho de mocotó. O osso corredor desse tamanho batendo assim com uma tela. Mas o atleta só ficava com o olho comprido. Tinha que se abster. Porque se ele comesse, ia alterar a sua estabilidade, ia alterar a sua resistência e a sua condição de correr. Tinha que se abster também de doces. Já pensou? Agora de tarde, depois do almoço, chega alguém com uma taça de sorvete e um chantillyzinho por cima. Não é uma tentação do campo o negócio desse? Se o treinador pegasse o indivíduo comendo doces, qualquer guloseima de doce, era excluído do jogo. Porque a Bíblia diz que o atleta de tudo, glória a Deus. Aleluia! Para mim o pior foi isso. Diz que o atleta não podia tomar água fria. Eu não dava para ser atleta, porque me tirou da água gelada, matou. Não podia tomar água fria. Eu não entendi. Depois, se alguém que estiver aqui puder me dar informações mais precisas, alguma pessoa que entenda da matéria, eu agradecerei se após a reunião me explicar o que é que a água fria tem a ver com a resistência. Eu não entendi. Essa eu vou ficar devendo para vocês. Eu sei que água morna faz bem à saúde, mas não sei explicar também por quê. Se ele tinha que tomar água morna, veja que prudente. Mas era o preço de ser? Era o preço de ser? E Paulo diz que o atleta de tudo se abstém. Vamos voltar para 1 Coríntios. Que situação do atleta por causa de uma proposta. Vamos ver. Versículo 25 outra vez. Por favor, meu amado irmão que lembra em alto. Releia. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível.
Quem diz amém? Lá no atletismo existem regras de abstinência. E Paulo agora traz a aplicação para a vida espiritual. Ele diz: eles o fazem todo esse sacrifício para adquirir uma coroa corruptível. Por causa de quê? Esse sacrifício tão grande. Glórias, aleluia. Para quê? Tanta renúncia. Paulo diz: para ganhar uma coroa. Aleluia. Ele quer dizer uma coisa corruptível. Quem sabe o que quer dizer uma coisa corruptível? Com o tempo se acaba. Vocês sabem o que era que eles ganhavam naquela época? Glória. A maior honra para eles era receber uma coroa de folhas de louro. Veja, irmão, que sacrifício tão grande para ganhar uma coroa de folha de louro. Deus vivo. Aleluia! Pegava aquela coroa verde, bonita, e botava na cabeça do indivíduo, e ele ficava todo fofo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso Paulo diz que eles o fazem para ganhar uma coroa corruptível. Hoje as coisas melhoraram. Além dos prêmios em dinheiro, existem as medalhas simbólicas. Em primeiro lugar, uma medalha de bronze. Segundo, terceiro para cima. De terceiro lugar, uma coroa, uma medalha de bronze. Segundo lugar, uma medalha de prata. Primeiro lugar, uma medalha de ouro. E tem um pódio, que é uma plataforma elevada por 3 pisos. Um piso mais alto de um lado, outro de outro e um no meio. Coroa de bronze, medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro na parte superior do pódio. E o camarada fica todo fofo. Tudo isso eles fazem para ganhar uma coroa. Para ganhar uma coroa corruptível, que depois perde o valor, que depois perde o significado. O Brasil, eu era criança, no ano 70, ganhou a taça de tricampeão mundial. E eu creio que muitos aqui lembram quando o Brasil ganhou a taça Juliana, se não me escapa da memória do mês. Era uma taça que parecia um anjo, tinha umas asas assim, muito bonita. E o Brasil ficou com o maior orgulho daquela taça, toda de ouro. Toda de ouro, parece que 30 e tantos quilos de ouro tinha aquela taça. Era uma coisa tremenda, valor incalculável. E sabe o que aconteceu? Há uns 5 anos atrás, ela estava lá na FIFA, no edifício da FIFA, parece que do Rio de Janeiro. E ali, meus amados irmãos, era quase um ídolo, é a nossa querida taça. Uma noite, o ladrão entrou, carregou e até hoje. Talvez até tenha um pedaço dela no dedo de vocês aí, você quem sabe. Glória a Jesus, não, uma, né? Quem sabe, pastor, sobre a vez até algum dia. Glória a Jesus. E aí, quem sabe? Ladrão roubou, derreteu, vendeu. E o orgulho do brasileiro acabou, porque essas coisas, essas taças, esses troféus, essas medalhas, essas recompensas são coisas corruptíveis. Se acabam. Aleluia. Mas nós estamos correndo para ganhar uma coroa incorruptível. Se não me engano, foi Cassius Clay, grande pugilista dos anos 60 para a década de 60, 70. Grande lutador de boxe. Ganhou inúmeras medalhas e ele mandou fazer um lindo painel para colocar na sua casa, o painel com as medalhas que ele ganhou durante suas lutas. Cada luta era a parede cheia. Há uns 10 anos atrás eu li que ele ficou doente, parece que do mal de Parkinson, devido às pancadas que levou, ficou meio tampando, coitado, e também deu um problema lá na cabeça dele, e ele perdeu a senilidade, perdeu o senso, e passava a vida inteira a mão, só era a única coisa que fazia, alisando as medalhas, passando a mão. E o pessoal perguntava: você lembra dessa
essa medalha quando você ganhou. E ele, não lembro mais. Perdeu o senso, aquela medalha não tem valor. Mas a medalha desses crentes não tem quem faça o valor delas. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada o nome de Jesus. Por isso Paulo dizia, eles fazem essa renúncia para ganhar uma coroa corruptível. Aleluia! Veja a situação de Paulo, irmão, por favor, me ajude. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Veja a situação de Paulo e a minha e a sua situação, jovem. Você que está neste congresso, você que tem compromisso com Deus, você que entrou nessa corrida disposto a ganhar. O irmão vai ler o 26 e 27. Uma coisa em certo, uma se provar, não como combatendo no ar, ando e subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Não estou vendo? Aleluia! Paulo dizia, meus irmãos, é por isso que eu subjugo meu corpo. Assim como os atletas renunciam, assim como os atletas negam-se a si mesmos, eu também subjugo o meu corpo. Parece-me que na versão atualizada ele diz, eu me domino. Me domino. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa geração de pessoas que querem ser atletas de Cristo, que se confessam atletas de Cristo e entraram na corrida e querem ganhar o prêmio, mas não querem se subjugar a si mesmos. Não querem se autodominar, não querem negar-se a si mesmos, não querem renunciar, não querem abster-se. Mas eu quero dizer nesta tarde que o Espírito Santo, o nosso treinador, está exigindo abstinência da parte da igreja. Ou entra pelo caminho da abstinência, ou não pode ser atleta. Aleluia! Aleluia! Ou entra pelo caminho da abstinência, ou não pode ser atleta de Cristo, irmãos. Paulo dizia, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Aleluia! Precisamos subjugar o corpo. Precisamos subjugar os 5 órgãos do sentir, os olhos, os ouvidos, as mãos. Tudo, enfim, nós precisa ser subjugado ao senhorio de Cristo Jesus. Aleluia! Porque senão, meus amados, nós não vamos ganhar a corrida. Seremos atletas perdedores, atletas derrotados, atletas que não atingiram o alvo, que não atingiram o plano. Glória seja dada em nome do Senhor nesta tarde. Aleluia! E nesta tarde o Espírito Santo, como nosso treinador, ele quer nos impelir ao campo de corrida e levantar a bandeira da vitória para cada crente em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Meus amados irmãos, precisamos fazer como Paulo, que disse, subjugo meu corpo. Precisamos renunciar. Talvez não seja necessário entrar em detalhes. Talvez não seja necessário eu entrar em minúcias. Porque enquanto eu estou pregando aqui, o treinador, o Espírito Santo, está lhe segredando no seu coração o que é que você precisa abster. O que é que você precisa renunciar para que possa alcançar a corrida, para alcançar a proposta, para alcançar o prêmio que Deus nos chamou para que você ganhe. Aleluia! Glória a Deus para sempre. Muitos começaram a corrida. Muitos começaram, irmãos, mas não puderam terminar. Por quê? Vamos voltar, irmãos amados, para Hebreus, capítulo 12, onde há uma revelação tremenda da parte de Deus para nós. Glória, aleluia! Aleluia, glória, glória a Deus.
quando qualquer lado irmão poderá ler com a ajuda de Deus. Entramos nós e a nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus amados irmãos, para entendermos este versículo, nós precisamos ter um pouquinho de conhecimento da cultura e dos costumes da época bíblica. Preste bem atenção, por favor. Eu sei que a carne está crente, eu sei que o calor está grande, mas maior é a nossa necessidade de ouvirmos uma palavra da parte de Deus. Deixando todo e o que tão de perto nos rodeia. Você sabe o que era que acontecia com os atletas? Eles eram apostados, como ainda hoje. Eu creio que tem crente aqui que quando não era crente, já apostou no CSA. Aleluia! Uma grande vantagem, por sinal. Ou então no CRB, outra grande vantagem. Já pensou você perder uma casa por causa do CRB? É muita sabedoria. Lá em Delmiro Gouveia, quando um crente é tolo, aí os outros gostam assim de... O sertanejo é muito brincalhão e diz assim, aquilo é sabido que só Salomão. Eu gosto de Salomão daquilo. Então um crente que aposta por causa de um time, esse é mais sábio do que Salomão. Vai escrever até um livro e colocar na Bíblia, como o outro disse de manhã. Pode, pastor, que é bonito. Mas o irmão sabe que os atletas, eles são apostados. As pessoas apostam. Eu aposto em fulano, eu aposto em ciclano. Isso é antigo também. Conforme conseguimos descobrir, naquela época já se usava fazer apostas. Um dizia, eu aposto que fulano ganha. O outro dizia, eu aposto que ele perde. E assim havia grandes somas de dinheiro apostadas naquele corredor, naquele atleta. E meus amados irmãos, sabem o que era que eles faziam? Para que o corredor perdesse, aquele que apostava que o camarada ia perder, sabe o que era que ele fazia? Ele ia lá para a arquibancada e ficava bem na beirinha da arquibancada, das galerias. E quando o corredor passava, sabe o que era que eles jogavam para o corredor se embelezar e apanhar? Eles jogavam uma maçã de ouro. Uma maçã de ouro. Ora, uma maçã de ouro, irmão, era uma joia de rara grandeza naquelas épocas. A própria Bíblia diz que como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Uma maçã de ouro era uma joia de grande valia naquela época. E todo mundo era tentado a possuir uma maçã de ouro. E meus amados irmãos, eles faziam o seguinte: quando o corredor ia passando, quando o atleta ia passando ali na sua corrida para atingir o alvo, aquele que apostava que ele ia perder, sabe o que ele fazia? Pegava uma maçã de ouro e jogava bem na sua frente. Qual era a tentação do atleta? Era pelo menos dar uma paradazinha, não é verdade? E apanhar a maçã. E muitos atletas caíram nessa esparrela, caíram nessa armadilha, porque eles pensavam, eu apanho, pego e continuo correndo. Só, meus irmãos, que pelas leis da dinâmica, qualquer coisa que você pegar, só em se abaixar, já perdeu a corrida para outros. E em pegar, também já perdeu. E em sair correndo com um objeto na mão, por pequeno que seja, já diminui a velocidade e o outro passa na frente. Rei da glória é Jesus nesta tarde. Rei da glória é o Senhor Jesus na tarde deste dia. Aleluia. Quem crê na declaração de Cristo, diga glória a Deus nesta tarde. Jesus não aposta, Jesus declara a minha vitória e a tua vitória também. Glória a Deus. O homem de branco está presente aqui com a mão levantada e está dizendo que você é vencedor. O apóstolo Paulo disse, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós vamos ter vitória sobre vitória e não tem mais
coração de ouro do inferno, quem bate ou quem peça a nossa corrida para atingir aquilo para o que Deus nos chamou. Aleluia. Amém. Estamos no congresso de mocidade. E eu sei que nesta tarde Deus tem planos lindos. Deus tem propostas lindas para jovens que vieram de outras cidades e para jovens que vieram destas cidades, das congregações e aqui da sede, estão aqui. E o Espírito Santo manda lembrar você que o Espírito Santo já lhe fez propostas. Aleluia. Corramos com paciência a carreira que nos está. Você sabe o que é uma proposta? Uma proposta é alguém chegar para você e dizer: fulano, Eu não sei se foi uma vigília, eu não sei se foi uma madrugada você lendo a Bíblia, eu não sei se foi através de sonho que Deus lhe fez propostas, eu não sei se foi através do dom de profecia, eu não sei se foi através de uma doutrina, através de uma mensagem que o pregador estava pregando e Deus se dirigiu diretamente ao seu coração, ou de uma forma ou de outra. Cada crente tem proposta de Deus aqui. Eu não sou crente à toa, eu sou crente porque eu tenho proposta. E você tem proposta de Deus? Toda igreja aqui tem proposta de Deus. Pois corra com paciência para alcançar a carreira que Deus dá. Por que era que os atletas faziam tanto esforço? Por que era que os atletas eles faziam tanta renúncia? Por quê? Porque eles sabiam que tinham propostas, que tinham promessas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus nesta tarde. Vocês sabem por que eu estou aqui? Estou completando 19 anos que eu sirvo a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho propósito. Aleluia. Você sabe por que essa mocidade é crente? Poderia estar pulando o carnaval, poderia estar aí bailando, balançando o esqueleto, como eles dizem lá fora, e não estão aqui. E alguém pensa que vocês são idiotas, alguém pensa que vocês são imbecis, e imbecil uma conversa, vocês nem sabem qual é a proposta que eu tenho para estar aqui. Porque tem proposta de Deus. Eu tenho algo, eu não sou crente à toa, eu não sou crente porque meus pais são crentes, porque minha família é crente, eu não sou crente por causa disso, eu sou crente porque Deus já falou comigo. E disse: teu filho pode comer, que tem isso, e isso, e isso lhe espera. Mas irmãos amados, permitam-me um pouco mais adiante. Mas a Bíblia diz: corramos com a carreira. Você sabe o que quer dizer a palavra paciência no Novo Testamento grego? Upomone, que quer dizer constância, quer dizer perseverança no meio das adversidades. Ou você tem paciência, ou você tem constância, ou você tem perseverança, ou você não atinge o alvo. Corramos com. Ou você tem constância, ou você tem perseverança, ou no meio do caminho você. Aleluia! Aleluia! Agora permita-me, igreja, dizer-te uma coisa na tarde deste dia. Existe proposta de Deus para outra vida. Existem propostas de Deus para outra vida. E existem propostas de Deus para esta vida. Existem promessas de Deus que só se concretizarão quando nós chegarmos no céu. E existem propostas de
se concretizarão ainda aqui na terra. E eu sei que nesta tarde tem crente aqui que tem estes dois tipos de proposta. Quem tem a proposta de salvação, de receber a coroa que está lá em cima? Quem tem? Mas eu quero dizer a vocês que existem propostas que Deus fez a vocês, promessas que Deus fez a vocês, que talvez vocês nem tenham coragem de mencionar aqui em público, que são coisas muito pessoais, são coisas muito particulares, que Deus revelou a vocês, que Deus mostrou a vocês, e que Deus disse: corra, meu filho, corra! Quem crê que Deus é fiel pode dizer aleluia. Quem crê que Deus é verdadeiro pode dizer amém nesta tarde. Corra com paciência a carreira que te está proposta. Continua correndo, e o que Deus prometeu a ti Deus vai cumprir em nome de Jesus Cristo. Amados que já estão com as águas arriadas, mas deles eu continuo com a minha proposta. Aleluia! Aleluia! Pode glorificar o nome de Jesus nesta tarde. Jesus quer realizar o Espírito Santo. Jesus quer renovar. Jesus quer dar poder. Jesus quer dar graça. Jesus quer dar vitória. Jesus quer falar contigo, renovando as propostas velhas. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo Nazareno. Irmãos, por favor, vamos prestar atenção à palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmão. Não deixe de dar glória a Jesus. Deixe de estar falando de trabalho. Não é nada demais. É o calor que está grande. O calor do céu vai superar o calor da terra. Da carne do Senhor. Aleluia! Nesta tarde. É o que de Deus fala. Dá um dia. Quem pode dizer amém? Que é um confidente. É aquele que guarda. E o inconfidente. O inconfidente é o traiçoeiro que solta o que o outro revela. Meus amados irmãos, José sonhou e por inexperiência, por falta de sabedoria, foi que ele fez? Contou. Glória a Deus. E em vez de o seu feixe de trigo crescer, passou aqui. Passou aqui? Diminuindo. Primeiro, seus irmãos passaram Seus irmãos passaram aonde? Ao diálogo. Estava crescendo ou diminuindo? A gente cresce quando é amado, mas quando é odiado, aí não é crescimento, aí andar para baixo. Depois, pegaram ele e amarraram, crescendo ou diminuindo? Depois, pegaram ele e jogaram na cova, crescendo ou diminuindo? Depois, pegaram ele, tiraram da cova e venderam como escravo, crescendo ou diminuindo? Mas antes disso, quiseram matá-lo, crescendo ou diminuindo, igreja? Mas, irmão, se você tem promessa de Deus, não tem satanás de inferno que possa te matar. Aleluia. Aleluia. Deus vai usar um desmantelado. Você sabe dos filhos de Jacó qual era o mais desmantelado de todos? Você sabe? Nem o Deus prestava. O melhor que tinha era José e a seguida era fuxiqueiro. Tudo que os outros faziam, José ia dizer o pai. Fuxiqueiro, pastor Sidônio. Sabe? O irmão está dizendo que era Simeão. Era uma peça ruim, matador profissional. Mas não era ele o pior. O irmão acertou. O presbítero ele acertou, irmão Pedro. Sabe quem era o pior filho de Jacó? Era Rúben. Era tão relaxado e cínico que se prostituiu com a concubina do seu próprio pai.
era o pior, mais descarado, mais desmantelado. Graças a Deus que ele já morreu, senão ele vinha me dar uma pizza. Coisa boa, irmão, é falar de quem já morreu. Quem já morreu não vem pra mais, né? Glória a Deus para sempre. Por isso que eu estou assim, tão afoito, chamado de relaxado, desmancado, porque já morreu. Se ele tivesse vivo, ele ia dizer: Pai do Senhor, irmão Rubem, tudo bom, meu querido? Sou santo. Glória a Deus para sempre. Meus amados e queridos irmãos, o mais desmantelado era Rubem. Mas quando foram matar José, quando foram dizer: mata esse infeliz, eu quero ver o que é que vai ser feito dos seus sonhos. Rubem, o mais desmantelado, tomou a frente e disse: não mata não. Pegou ele e tomou da mão de seus irmãos e botou ele numa cova, esperando tirá-lo mais tarde para mandá-lo de volta para seu pai. Então, quando Deus tem um plano numa vida, Deus usa até a jumenta de Balaão, mas o plano de Deus se cumpre na tua vida. Ele glorifica o nome de Jesus Cristo nesta tarde. Deus vai trabalhar na tua vida e a promessa de Deus vai se cumprir. Deus vai usar uma pessoa que tu não imaginas. Mas a Bíblia diz que é preciso correr com quem, irmãos? É necessário correr com quem, meus amados irmãos? Correr com a carreira que aqui está. Se você não tiver paciência, você perde a bênção. Aleluia. Aleluia. E sabe qual foi? Uma maçã de ouro que o diabo jogou. Era uma boa oportunidade para ele rasgar seus irmãos e esculhambar os seus irmãos e chamar. Sinal que ele não guardava rancor no seu coração. O Espírito Santo manda te dizer nesta tarde: joga fora todo o rancor para tu alcançares a proposta com Deus. Sabe qual foi a segunda maçã de ouro que o diabo jogou no caminho de José? Quem era a pessoa mais ilustre que abençoaria o mundo inteiro da descendência daquela nação? Quem era a pessoa mais ilustre? Você não sabe o nome dele? Diga alto para o inferno estremecer. Mais alto para a Bela de Maria mundial. Agradecer, Satanás. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmão, a obediência de José e a carreira de José abençoa nós todos. Sabe por quê? Porque se José não tivesse corrido a carreira, a nação israelita não seria salva. Morreriam todos de fome. E o Salvador, o plano da salvação seria frustrado. E hoje nós não estaríamos nesta igreja dando glória ao nome de Jesus. O diabo disse: eu aposto que ele perde. O diabo disse: eu aposto que eu derrubo ele. Eu aposto que ele não vai atingir. Eu aposto que ele não vai chegar lá. Aleluia. Mas o varão de branco levantou a mão e disse: e eu declaro que ele vai alcançar a proposta. Diga o nome de quem é maior. Quem é maior, igreja? Quem é maior, igreja? Então Satanás saia da frente, que a igreja não vai passar. Se não houvermos, irmão, se o crente não tiver cuidado, o crente desfalece. Entra um espírito de revolta dentro dele e ele diz: não vale a pena. Eu estou sendo fiel, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou me santificando, eu estou me abstendo, eu estou me resguardando, eu estou procurando fazer bem e só recebo coice, só recebo patada, só recebo incompreensão. É prova de um lado, é prova de outro, mas Paulo manda dizer nesta tarde: não
Porque a seu não é no teu tempo, é no tempo a seu. Tu queres escolher hoje, né? Tu queres escolher agora à tarde, mas o Espírito Santo manda te dizer: não é hoje, é no tempo que eu quiser. Você sabe por que é que Deus está usando muitos do teu povo nesses últimos dias? Porque quando Deus começa a usar, o camarada começa a se usar. Homem espiritual é como Jaú. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Essa beleza com essas coisas. E a mulher de Potifar disse: eu derrubo, eu derrubo, eu derrubo, eu derrubo. Se ajeitou, fez de tudo. Mas José não caiu. Bíblia diz: corramos com paciência, perseverança, insistência. No grego é um comum que quer dizer enfrentar os trancos e barrancos. Glória a Deus. E o que foi que aconteceu, meus amados irmãos? Quando foi o dia, chegou o dia de José receber a proposta. Ele estava no cálice e alguém mandou dizer: José, o rei manda te chamar. E ele foi: terminarei já, concluirei já as minhas palavras. E José foi. E quando José chegou lá, e José interpretou o sonho, e José disse tudo quanto Deus mandou. E sabe o que foi que aconteceu, meus amados irmãos? José concluiu essas palavras dizendo assim: Faraó, procure um homem sábio, procure um homem inteligente e coloque aí no reino do Egito para juntar alimentos nesse período de fartura. Procure um homem. E baixou a cabeça e já ia pedindo licença para se retirar. Quando José vai se retirando, Faraó pega na roupa de José e diz: ei rapaz, para onde você vai? Onde é que eu vou achar um homem como você, em que há o Espírito de Deus? Tome meu anel, bote no seu dedo, traga uma roupa real, vista nele, traga o segundo carro, coloque ele em cima e todo mundo se ajoelhe. E o nome desse homem, a partir de hoje, é Zafanate Paneá, que quer dizer o Salvador do mundo. Passados alguns anos, os irmãos de José, quando Jacó morreu, para encerrar minhas palavras, quando Jacó morreu, os irmãos dele ainda continuavam incrédulos, e chegaram lá mentindo. Olha, o crente desmantelado é uma luta. Se aproveita até do nome do pai depois de morto. Chegaram lá e disseram: ô José, tenha pena, ó meu Deus, ó meu Jesus. José, se ajoelha, menino. Aí se ajoelhou tudo os 12. 12 homens feridos, de cabelo branco, ponto de vergonha. Glória a Jesus, tudo mentira. Ô José, olha papai, pedi, pelo amor de Deus, você não mata gente não, pensando que ele ia matá-los porque o rei morreu. Faça isso não, José. Ai, minha Nossa Senhora, meu Pai, socorro. Glória a Deus. E naquela hora, José lembrou de quem, meus irmãos? Menina, de que José lembrou naquela hora? Será que José não lembrou? Eu não acredito. A Bíblia não diz, mas tem coisa que nós deduzimos pela lógica. Existe uma coisa chamada lógica, que é uma coisa evidente, é uma coisa possível de não acontecer. O que foi que José lembrou naquela hora, meus irmãos? Diga mais alto. Diga mais alto. Ou da proposta também. Todos os joelhos. E José disse: levante, meus irmãos. Por
casa eu estou no lugar de Deus, para dar vida ou para tirar. E enquanto eu for vivo, eu vou dar comida a vocês, a vossos filhos, a vossos netos, e não vai faltar nada enquanto eu estiver vivo. Quem pode dizer amém, irmãos? Quem tem promessa de Deus? Quem tem proposta de Deus? Pois nesta tarde o Espírito Santo está dizendo: corra, corra, corra. Não deixe o diabo te embaraçar. Não deixe Jezabel te atrapalhar. Não deixe a mulher de